alguns cases. Vou fazer aqui uma antecipação dos brindes, né? Como eu disse mais cedo, nós temos aí 5 brindes para serem sorteados. Só terão direito a receber quem estiver presente na hora do sorteio, vai ser no final do dia. E logo depois do sorteio nós temos também um coquetel, onde a gente vai ter comidinha de boteco, uma cerveja bem gelada, vinho branco, um whiskyzinho, para a gente dar uma relaxada, aproveitar o fim de tarde de novo, começo de noite aqui de Fortaleza, né? Ficamos num ambiente mais tranquilo, falar de outras coisas que não só trabalho, aproveitar o relacionamento. E como brinde, ó, só para deixar vocês com vontade, a gente tem uma chopeira elétrica fantástica para colocar aqueles tamborzinhos da Heineken. Temos um super aparelho de som Mega Blaster Power Plus, de acordo com quem está oferecendo o produto, ninguém vai se arrepender. Temos 2 cafeteiras elétricas e temos uma linda bolsa de viagem. Então tem para todo gosto. Aguardem até o final que a gente vai sortear isso para quem estiver presente. Estou só aguardando o próximo palestrante, que ainda não chegou. Opa, acabou de chegar, muito bom. Então, retomando aqui os cases que foram escolhidos pelo pessoal do INCAT como referência no ano de 2019, a gente vai dar início ao segundo bloco, os cases vencedores pela seleção do INCAT. Então, chamo ao palco o palestrante Paulo Eduardo Guimarães, o Peguim, para apresentar o tema Carrefour, projeto de sucesso, um case das empresas Invente e Carrefour. Obrigado. Ô pessoal, boa tarde de novo. Nossa, agora ficou pau aqui, hein? Boa tarde de novo. A turma está chegando no café, como é que eu faço? Eu começo já, dou um tempinho, explico o case, pode iniciar? Então tá bom, gente. Dá para vocês terem uma ideia do tamanho desse desafio, né? Como é que você pegar um dos maiores, talvez o maior varejista do Brasil e colocar um projeto desse que depende de sazonalidade, dispersão geográfica, altíssimo volume, telecomunicações, tudo isso junto, né? Então esse foi um super desafio, que eu diria que foi um desafio do Brasil como um todo, quando começou o programa, que era de fato colocar um desses grandes cases em pé para comprovar até para o resto do país que era possível, né? Então, eu vou tentar dividir isso aqui. É lógico que no tempo que tem a gente tem que simplificar muita coisa, mas eu acho que no final vai ter um espaço para quem quiser conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, alguma coisa. A ideia aqui é compartilhar a experiência, tá? Para dar uma ideia do tamanho desse desafio, né? 20 milhões de documentos ao consumidor, só a parte do documento ao consumidor, sem falar os documentos mercantis, NFE, CDE, uma série de outros documentos. Tocando mais ou menos 15 milhões de consumidores por mês, mais de 400 lojas, mais de 120 cidades e 16 estados, né? Esse era o desafio, e imagina que esse desafio começou lá atrás, quando começou o projeto NFCE. Eu lembro a vocês que naquela época o high-tech no Brasil era 3G, então a condição de telecom do país, a estabilidade era outra, mas foi um projeto construído assim a 4 mãos, e eu acho que essa foi a chave do sucesso. Mas é esse que era o tamanho do desafio. Os objetivos desse projeto, qual assim, o grande significado, o grande propósito desse projeto, né? O primeiro, a gente pensou, né, e foi maturando isso ao longo do tempo. Primeira coisa é empoderar. A gente queria ver mesmo, todo o time queria ver mais de 15 milhões de consumidores por mês fazendo uma transação digital online real time, não importa onde fosse. Então, isso aí foi motivo de orgulho assim, para a turma, quando viu que isso
todo ficou de pé. Depois existia um projeto de inovação por trás disso. A gente não ia investir milhões simplesmente para pôr eletronicamente o que já existia no papel. Então a ideia era assim: à medida que a gente conseguir ser digital, eu vou conseguir tratar cada cliente individualmente. Eu não vou ter mais consumidores, eu vou começar a ter clientes. E eu só consigo tratar cada cara individualmente, quando são 15 milhões, quando eu tenho ferramentas adequadas. Isso passa pela digitalização, era um objetivo importante desse projeto. Então, eu acredito muito que os projetos, para serem bem-sucedidos, eles têm que ser imbuídos de muito propósito. Quando os times que estão levando o projeto entendem bem o propósito do projeto, e o propósito é comprado por todo mundo, você tem aí mais da metade de probabilidade de sucesso. Depois, a ideia era a transformação digital. E por quê? Porque quem acompanha a tecnologia está vendo que essas coisas que estão acontecendo, a solução em nuvem, cliente mais clean, atualizações diretas, isso tudo no fundo tem um pano de fundo que é a transformação digital. Você deixa de ter estruturas monolíticas enormes e complexas, aqueles programas de 70 mil linhas, e começa a ter microserviços digitais separados. Então isso, o terceiro propósito desse projeto era: vamos transformar digitalmente para já ter uma base que sustente a transformação digital dessa empresa ao longo do tempo. E depois era realmente que isso fosse uma solução e não fosse uma ferramenta, tá? A gente objetivou desde o início que isso fosse a resolução de uma problemática, de uma temática no cliente. A gente não queria dar uma ferramenta para o cliente, a gente queria falar: o negócio é geração e emissão de documentos eletrônicos fiscais. Então tá bom, vamos trabalhar no sentido de que isso seja resolvido, e não no sentido de eu entregar uma ferramenta poderosa para que o cliente operasse a ferramenta. Eu insisti nesse slide aqui porque depois que passou o projeto inteiro, a gente vai pensando nas fases, a gente acaba concluindo que a definição do propósito do projeto foi muito importante na característica de ser bem sucedido. Bom, como que a gente consegue fazer isso, né? Primeiro, aquilo que eu falei no slide anterior, isso tem que estar imbuído num propósito. Depois, o time que constrói isso tem que comprar esse propósito. Esses são dois pilares intangíveis, mas absolutamente necessários para um projeto desse tamanho andar. E depois vem os pilares tangíveis. Você tem que entregar a tecnologia correta e tem que entregar o ferramental correto, no tempo adequado, com suporte adequado. Mais ou menos esses são os componentes, né, que fazem essa receita. Propósito, time, ferramentas, conhecimento e suporte. Isso tudo são elementos totalmente necessários para a gente conseguir construir um projeto desse tamanho. E assim, é um projeto que é muito legal porque apesar de a gente ter muitos anos de experiência no ramo, em indústrias e dos mais diferentes tipos, talvez tenha sido um dos maiores projetos que eu tive a oportunidade de tocar na minha vida, e eu acho que aprendi muito com isso. Do ponto de vista de volumetria interna agora do projeto, a gente, lembra que eu falei, quem esteve aqui quando eu aprendi a ter a empresa, falei que a gente, além de emitir os documentos, a gente recebe, coloca eles organizadamente num banco de dados, né? num repositório em que ele possa ser consultado, organizado, indexado. O nome desse repositório a gente conjuntamente escolheu como publicador, e ele, depois de você
ter conseguido. Primeiro a gente tentou resolver o problema imediato, emitir os documentos e guardar os documentos. Segunda fase é, eu vou agora fazer bom uso desses documentos, eu vou guardar eles de um jeito bacana, que o cliente consiga tirar proveito. E a terceira fase é de fato tirar proveito, é a fase que estamos vivendo agora. E nessa fase de tirar proveito, a gente opera mais ou menos esses 20 milhões de documentos ao consumidor por mês, somados a todos os outros documentos e todas as mensagens, a gente chega a ter uma média de 50 milhões de mensagens por mês, fazendo transação em todo esse esqueleto que sustenta esse projeto dentro do cliente. A gente acabou tendo que desenvolver assim, aprendemos muito juntos, sabe? Porque isso envolve arquitetura, ferramenta e processo. Mas a gente acabou conseguindo conjuntamente desenvolver um sistema que ele é capaz de processar mais de 600 mil requisições por hora. Isso dá 40 requisições por segundo. E esse sistema funcionando a full conseguiria produzir 6 milhões e 500 mil notas por hora. Realmente, talvez isso seja único no Brasil. Precisou ser assim para chegar onde chegou. Foi feito a 4 mãos, mas é bacana porque conseguiu comprovar para todo mundo que está em volta que é possível se fazer. Bom, olhando sob um outro ângulo, né? A gente falou de propósito, a gente consegue colocar como pilar de sucesso para esse programa, olhando de uma outra forma, a gente vê a tecnologia, os processos de serviço e as pessoas. No âmbito das pessoas, que foi o que eu falei antes, a gente fez um trabalho assim que começou definindo os propósitos e depois teve uma gestão de projeto assim muito profissional, muito intensa e muito dedicada. A gente tinha uma norma muito clara de que cada problema só deixava de existir quando a causa raiz sumia. Então, assim, não adiantava você arrumar os sintomas, né? Cada problema realmente, e até hoje, só deixa de existir quando você entende qual é a causa raiz e ela está resolvida. Antes disso, nenhum ticket sai do sistema. Tá? Para isso funcionar, precisou ter um processo muito ágil, né? A gente usou a metodologia Agile, que poderia ser qualquer outra, mas assim, o varejo não para, não espera, especialmente nessa volumetria, né? E essa agilidade sempre teve que estar sincronizada com a estratégia de negócio. Por exemplo, na Black Friday você tem um nível de demanda diferente do que você tem dia 10 de março. E essas coisas, para acontecer na realidade, você tem que considerar isso. Você não pode fazer um projeto desconectado da sazonalidade do cliente. Depois, a gente falou de tecnologia, a gente falou aqui bastante na manhã também, mas é aquele mesmo motor que eu comentei com vocês. Foi um motor, uma arquitetura muito bem desenhada, com tecnologia de classe mundial, que ela separa o que é o trabalho constante, a emissão online, das eventualidades dos incidentes. Só essa separação já garante um nível de estabilidade assim, bastante satisfatório. Aí, em cima dessa separação, a gente colocou redundância e load balance, cada um desses dois motores. Isso tornou assim, a gente ainda mais imune. E a terceira etapa foi colocar uma arquitetura que fosse auto-escalável. Então, à medida que os volumes crescem, esses recursos vão aumentando, a quantidade de servidores e instâncias vão automaticamente se multiplicando, ao ponto que a gente espera chegar esse ano numa Black Friday, que ela simplesmente aconteça sem a gente ter que ter um batalhão de gente atrás, tomando cuidado para que ela aconteça bem. Tá? Isso não funcionaria sozinho, igual eu falei de manhã. Isso funciona parcialmente sozinho. O complemento disso é um nível de serviço que possa monitorar e se adiantar a qualquer mudança que haja no ambiente de negócios.
seja mudanças de telecom, que tem uma série de perturbações. A gente tem fatores de infraestrutura que geralmente também são preponderantes nesses casos. A gente tem até fatores de processo, mas como que a gente conseguiu, eu brinquei de manhã, né, colocar um 4x4 nisso para passar no buraco? A gente tem uma equipe que olha, hoje está olhando mais de 30 mil pontos espalhados pelo Brasil o tempo inteiro. A gente detecta qualquer mudança de comportamento em qualquer lugar e a gente vai, sobe um agente, uma correção no servidor de incidente, muitas vezes antes do próprio cliente detectar que existe um problema. E pode existir vários problemas, pode acabar a luz numa determinada conexão, lá no hub de conexão. O processo acontece. Quando você tem 16 estados, 400 lojas, dezenas de milhares de pontos, tem que se prever isso. É como assim, um pronto-socorro pode ter emergência, mas não pode ter urgência. Então você tem que ter um processo capaz de absorver esse tipo de coisa. E esse nosso processo foi através de um conjunto de tecnologia, pessoas e processos. Tá? Bom, para finalizar aqui, como eu excedi 2 minutos na outra, eu vou economizar nessa. Vamos terminar empatado, viu, Gabriel? Mas para finalizar, a gente entende que o varejo tem que se transformar. A gente sabe o impacto que a transformação digital vai causar em TI para todas as empresas, mas especialmente no varejo, porque a transformação digital vai transformar-se em aplicações monolíticas, enormes e complicadas, em microserviços separados, que você pode ir lá e dar manutenção separadamente, fazer atualizações, ter impactos operacionais, e é um custo que às vezes chega a 1/10 do custo tradicional de você dar manutenção num sistema monolítico enorme. E todo mundo enxergou isso, gente, não é só a gente, não é só aqui no Brasil. A própria SAP, que é uma gigante, não foi à toa que eles vieram com a plataforma S/4HANA, né? É uma plataforma voltada para a transformação digital, que coloca as coisas na nuvem, que permite microserviços. Então, a gente sabe, assim como boa parte desses clientes que estão na ponta, são complexos e bastante performáticos, eles sabem dessa problemática. Agora, tem outro lado. Para conseguir resolver isso, tem que ser simples. Não dá para você pegar um monstro desse tamanho, inventar um processo de 70 mil passos e explicar, eu vou educar 5 mil operadores aqui, como é que isso funciona. Não é assim. Então, um dos grandes desafios é entregar para o nosso cliente essa transformação de uma forma simples. Eu acho que a gente, a cada dia, compreende melhor isso, e esse case, talvez esse seja o segundo maior exemplo do case. O primeiro maior exemplo foi, dá para fazer. Esse é bacana. Eu acho que inspira quem está em volta. O segundo passo é o seguinte, a gente conseguiu entender que dá para ser simples. Não precisa ser assim, um negócio da NASA, sabe? Na hora de funcionar pode ser mais simples. Bom, é isso, gente. Não sei se dúvidas são agora, mais tarde. Então tá bom. Alô, agora foi. Pedimos a todos vocês, né, que anotem as perguntas e respostas. São vários cases interessantes que a gente vai realizar um novo painel de perguntas e respostas ao final dessa etapa. Obrigado, Peguinho. E agora, como case selecionado na categoria BPE, Bilhete de Passagem Eletrônico, chamo ao palco o palestrante Hernandes Muniz para apresentar o tema VPE, Venda de Passagens Embarcadas, um case da empresa Gontijo de Transportes Limitada.
tarde. O bilhete de passagem eletrônico, ele é um pouco diferente dos outros documentos fiscais, né? Porque eu acho que foi o único documento fiscal em que o mercado buscou as secretarias de fazenda para ser elaborado. Então a gente gosta sempre de destacar isso. E o Grupo Contígio de Transportes, ele já atua no mercado de transporte de passageiros só há 76 anos, né? Então, uma empresa relativamente bem sólida no mercado de transporte de passageiros. Nós atuamos em 20 estados da federação, 20 unidades da federação, e a gente, logo no começo, a gente teve um dilema que a doutora Fernanda mencionou na parte da manhã, que a gente tinha a possibilidade simplesmente de digitalizar aquilo que era feito manualmente, mas nós optamos por ir além, né? Aqui a gente tem um pequeno demonstrativo da evolução da passagem que é vendida dentro do ônibus, né? O ônibus em circulação, andando, o trocador tem que escrever à mão ali a origem, o destino, o valor da tarifa, todas as informações que dizem respeito à viagem, e o resultado é aquilo ali, ó. O resultado é aquilo ali, aquela qualidade ali, muito fácil. E o detalhe, para que se apure o imposto depois, né, o pessoal da retaguarda tem que pegar aquilo ali e digitar para o sistema, né? Então está aí já a demonstração do tamanho do problema que nós tínhamos. E há uns 5 anos atrás, precisamente, mais ou menos, veio uma determinação da agência reguladora falando que deveríamos migrar para o ECF, que é o emissor de cupom fiscal, né? Aí, outro problema, como colocar a emissão de um ECF dentro de um ônibus em circulação? Aí, os neurônios começaram a brigar um com o outro, falaram assim, eu não vou fazer isso, não tem jeito. Aí foi quando as empresas procuraram o fisco, né? E aí, depois de alguns nãos, né, algumas portas na cara, chegamos à possibilidade de chegar no PPE. E o que é o PPE? Né? É um sistema de vendas embarcadas, né? Ou seja, o veículo em trânsito, né? Permite um pagamento por dinheiro, cartão de crédito e requisição, no caso nosso, da Contígio. O que é requisição, para quem não vive nesse meio? Órgãos públicos ou privados, empresas privadas, que compram passagens para seus colaboradores, e aí ele tem um documento, uma espécie de voucher, né, que a gente chama dá o nome de requisição de passagens, e aí o passageiro, inclusive, também pode viajar com esse documento em trânsito. A plataforma, a estrutura da nossa aplicação, a gente prezou pela simplicidade, porque é cultura da empresa trabalhar com o simples, porque nem sempre o simples é o mais fácil. Às vezes o simples é o simples para o usuário final, o simples é para o colaborador, mas para que a gente produza algo simples, a gente tem que montar uma grande estrutura, né? montar uma grande solução. A nossa solução ela é dentro da plataforma Android. Explico o fato de ser somente Android. Preço de equipamentos, né? Como é uma solução que é utilizada apenas pelos colaboradores da empresa, a gente não viu a necessidade de ampliar para muitas outras plataformas,
porque isso ia até aumentar o custo de desenvolvimento. Inicialmente, nós começamos desenvolvendo com um celular e uma impressora Bluetooth. Depois, nós migramos para esse equipamento aqui, da Ciel, né? Mas não está restrito a esse equipamento. A aplicação ela é muito portável. A gente pode pegar qualquer outro equipamento. Teve até dos cases aí que falou, logo a gente vai ter uma solução com pagamentos aí para Android. Aí o meu, quero conhecer, né? Então, trabalhamos dentro dessa estrutura, né? Para a nossa organização, cada dispositivo desse, para a gente funciona como se fosse um ponto de venda, como se fosse uma agência. Isso facilita para controlar toda a movimentação daquele trocador, né? Está vinculado a um único operador. Um operador ele é responsável por esse equipamento. Bom, nós temos algumas particularidades na aplicação. E temos as principais funcionalidades dela, e é necessário que a gente explique cada uma delas para quem não conhece o meio do transporte de passageiros possa entender. Carregar viagem, porque na realidade o trocador, anteriormente à solução, ele ia num guichê que a gente chama de tráfego ou setor de trocadores, ele pegava o malote dele. O que é o malote dele? Os talões, aqueles talõezinhos bonitinhos que a gente viu no começo, né? Pegava qual que era a viagem que ele ia fazer, com qual motorista, qual carro, qual destino, todas as informações. E hoje, essa mesma busca de informações, ela está armazenada no equipamento. Também se carrega a viagem. Ao carregar a viagem, eu coloco no aparelho todas as informações necessárias para que ele faça aquela viagem. Os trechos que ele vai fazer, onde ele pode vender passagem, onde não pode, os valores, né? Porque até então, o trocador ele tinha uma tabelinha, papelzinho, e o passageiro entrava e ele colocava o valor da tarifa. Mas agora não. Agora, a própria aplicação só informa, ele entrou aqui, vai descer lá, o preço da passagem é X. Fechado, não tem nenhuma possibilidade dele alterar valores e fazer modificações. Ele pode carregar quantas viagens ele for necessário, que ele for fazer. Suponhamos que ele vai para um lugar e vai retornar. Ele carrega as 2 viagens de uma vez para pegar todas as informações. E aí tem essa funcionalidade de iniciar a viagem e, propriamente dito, tem a opção de vender. Tirei o slide sem querer. Tem a funcionalidade de venda de passagens, né? O vender a passagem é a operação, né? Que o trocador vai fazer normalmente, escolhe a origem, escolhe o destino e logo depois ele faz a confirmação do pagamento e a passagenzinha é impressa para ser entregue ao trocador, né? Então, ele fica grande parte da operação trabalhando no vender passagem. Ele finaliza a viagem depois que ele terminou o processo, né? E tem o encerramento de venda. Depois que ele terminou todas as viagens, ele faz o encerramento de vendas. Esse encerramento de vendas é o caixa dele, daquele período que ele está trabalhando, né? Como falei, parece que a nossa solução é muito simples, muito simplória, mas a estrutura que está por trás disso trouxe alguns ganhos, e ganhos significativos para nós, né? Primeira coisa, para que a gente possa emitir o código de barras e o QR Code numa venda offline, que é o caso que foi efetuado aqui, eu preciso assinar a chave de acesso, né? Eu preciso assinar a chave de acesso, assinar a URL que vai ser representada aqui no QR Code. Para isso eu preciso de um certificado que tem que estar aqui no equipamento.
Então a gente teve que desenvolver toda uma estrutura de segurança para que manter um certificado digital que assina em nome da empresa, né, que é uma assinatura da empresa, dentro do equipamento. Pode ser o livro, pode ser um celular, pode ser qualquer outro equipamento. Então se fez necessário um grande trabalho, um grande esforço para que a gente conseguisse fazer essa proteção com relação ao certificado. Quando a gente mostrou ali o talão, muitos não sabem, mas era a forma mais fácil que tinha do trocador dar um tombo da empresa, né? Tem muita gente de empresa de ônibus aí, eu sei que todos, não tem, sem exceção, todos já pegaram o trocador fraudando o talão, né? A famosa calçadinha, né? Pegavam um papel mais grosso ou alguma coisa ali para poder tampar o carbono, emite com um valor para o passageiro, recebe, e aí pega outro carbono, faz uma montagem ali e coloca um valor bem mais baixo para entregar na empresa, né? Isso aí, né? A gente tinha, a maioria das empresas tinha muitos sócios, né? Esse sócio oculto, né? Só entra na parte do lucro, né? Então, com a aplicação, a gente teve milagrosamente linhas que tinham um faturamento mais baixo. Milagrosamente, o faturamento da linha, no mesmo trecho, no mesmo período do ano, houve um aumento de arrecadação dessas linhas. E aí é onde que a gente vê que a gente está conseguindo obter algum sucesso na redução das fraudes, né? E outra coisa, qualidade da informação. Essa informação aqui ela é precisa, porque se vocês viram, como eu falei, o trocador, o usuário, ele não muda, não tem acesso a mudar nada. Descrição de linha, ou de origem, de destino. Ele informa a origem e o destino, mas não escrito. Tudo já parametrizado, tudo codificado, e essa informação ela vai limpa para o sistema, né? Antes a gente tinha que digitar todo aquele processo ali totalmente a margem de erro, não precisa nem falar, é absurdo, né? Outra coisa que a gente adquiriu com o uso do equipamento, que envolvia fraude também. O trocador, a pessoa entrava aqui, num determinado ponto, e ele informava que era outro, mais à frente, que ele estava entrando, né? E aí vendia a passagem com um valor menor para um amigo. Hoje, eu tenho um posicionamento de GPS da solução, que tanto faz no celular, como no livro, a grande maioria dos equipamentos hoje em dia tem posicionamento. Então eu sei se o trocador está vendendo a passagem exatamente naquele ponto que ele está falando. Então, olha o ganho que é isso para a empresa, para os controles da empresa. Hoje essa validação ela é feita somente na retaguarda, né? Mas em breve vai ser melhorado. Hoje a nossa solução ela está instalada em 220 equipamentos, que atuam em 10 estados, né? Bahia, Ceará, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo. E no ano de 2019 nós emitimos 300 mil passagens no ano de 2019 utilizando essa solução, né? Quais que são os próximos passos? O sistema que falar que está pronto, não dá, né? Na realidade, o sistema, se preza, tem que estar sempre em evolução, né? Hoje nós fazemos a validação do posicionamento da venda de passagens na retaguarda, né? Sorteamos alguns casos mais atípicos e vamos atrás de fazer essa conferência. Mas já está implementando em processo de projeto a gente transportar essa validação direto para o equipamento, né?
Outra funcionalidade que a gente ainda não tem, né, no caso do livro, é eu enviar para o passageiro o PDF do dado, assim que ele solicitar, passar pelo telefone ou por um e-mail, a gente já, dentro do veículo mesmo, já vai fazer o envio do PDF do dado para o passageiro, né? Bom, tudo isso é feito com... Cadê a foto? Tinha uma foto aí. Não. Bom, a equipe não sou eu, basicamente. A nossa equipe é um grupo de... Nós somos 20 pessoas, não só para essa aplicação, óbvio, mas para todas as aplicações proprietárias da empresa, né? A empresa, a emissão, validação, autorização de PPE, venda, tudo isso é feito pela nossa equipe, uma equipe relativamente pequena. Essas 20 pessoas são responsáveis por toda a estrutura de TI da empresa. Como falei, nós temos 800 agências, atuamos em 20 estados, né? Temos presença nos principais terminais rodoviários do país. Então, com uma equipe pequena, e essa equipe é guerreira, né? Então, eu acho que foi um lapso meu de não vir a foto aí nesse slide, mas a equipe ela é fantástica, e o mérito é todo deles, né? Todo da equipe. Bom, como a gente vai ter uma oportunidade para mais questionamentos e perguntas, fica meu muito obrigado e boa tarde. Oi, obrigado, Hernandes, da empresa Gontijo. Esse foi o último case, e como já informado, agora a gente vai fazer todos os palestrantes vão subir aqui, nós vamos fazendo perguntas e respostas relativos aos cases que foram mostrados para vocês. Então eu gostaria de chamar novamente todo mundo que fez a apresentação para que retornasse ao palco. O pessoal da produção já está colocando as cadeiras. A gente tem 20 minutos. Temos 20 minutos para as perguntas e respostas.